pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pulso Cast, a voz da enfermagem em cada batida. Eu sou a Thaís, acadêmica do 3º semestre de enfermagem. E eu sou o professor Edson, do curso de enfermagem da Uniderp. E hoje nós vamos mergulhar em um tema essencial e primordial para a enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre o processo de enfermagem e a sua importância na qualidade do cuidado. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial para todos nós, uma pessoa que é especial para essa universidade, para esse curso, né? Fez parte muito tempo daqui. Mas antes de apresentá-la, eu vou ter que ler o currículo dessa pessoa que é inspiradora para todos nós. Então, ela é enfermeira, emergencista, mestre em saúde e desenvolvimento e biotecnologia pela UFMS. Atualmente, ela é diretora de atenção em saúde dos servidores da UFMS, professora adjunta do curso de enfermagem da UFMS, docente do programa de residência multiprofissional do paciente crítico Prêmios APC, membro do Comitê Municipal de Urgência e Emergência, conselheira coordenadora do programa de capacitação e membro do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Tem experiência na área de processos de enfermagem, gestão e assistência de enfermagem, com ênfase em urgência e emergência e terapia intensiva. Ninguém mais, ninguém menos que Elaine Baessart. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom te receber aqui novamente. Você sabe que essa casa está sempre de portas abertas para você sabe disso, né? Então, assim, você é uma referência para todos nós, você sabe muito bem disso. A gente não cansa de dizer nunca, né? Então, vamos começar pelo começo, né? Então, a pergunta que a gente separou, que a gente fez algumas perguntas no roteirinho, então a gente vai acabar seguindo isso daqui, mas, né? Então, antes de mergulhar no nosso tema, né, eu queria saber o que te levou a escolher a enfermagem, né? Foi amor à primeira vista? Foi algo familiar? Igual a mim? Você fala assim, você já conhece a história, né? Bom, primeiramente dizer que é uma alegria estar aqui, como o Edson disse, retornar a esta casa para mim traz muita alegria por ter ficado por tantos anos aqui, por ter, junto com a professora Angélica, né, lá em 2001, instituído o curso de enfermagem. Lá em 2002, a primeira turma de enfermagem começou aqui, lá na unidade agrárias, né? E hoje eu volto, e para minha alegria, é a segunda vez que eu venho aqui nesta casa. Em maio nós estivemos aqui com a Semana de Enfermagem do Corém. Já queria também agradecer, né, a Uniderp, como sempre, é uma parceira. E dizer que vir aqui falar de processo de enfermagem, que é o coração da nossa prática, que é algo que eu defendo desde os primórdios, né? Desde que eu me entendi como enfermeira e docente, para mim é uma alegria poder tentar desmistificar um pouco o processo de enfermagem. A gente sabe que ele ganha uma fama que não é verdadeira, e então poder participar hoje para mim é de extrema importância. Então, muito obrigada, tá bom, pela oportunidade. Falando do meu início, né? Eu poderia dizer que são 3 linhas. Foi inspiração, foi vocação e foi construção. Inspiração, como você disse, por questões familiares. Eu tenho, né? Graças a Deus, minha mãe é viva. Eu tenho uma mãe que é técnica de enfermagem e que, na minha infância e adolescência, eu vi a atuação dela como técnica de enfermagem e além de todo o trabalho que nós sabemos que o profissional de enfermagem se dedica, às vezes uma carga de trabalho, às vezes até extenuante, ela sempre saía com um sorriso no rosto e ela chegava com esse sorriso no rosto. Porque sair para o trabalho sorrindo, feliz, normalmente a gente consegue. Agora, retornar do trabalho ainda feliz com o que executou, não é sempre a forma como a gente enxerga. Então, ela sempre voltava. Então, eu falava, puxa vida, o trabalho dela é muito legal. E, a partir disso, eu fui, né, junto com ela, vivenciando. Com relação à vocação, eu sempre fui a irmã que cuidava, a tia que cuidava, a filha que cuidava. Sim, então a professora que cuidava. A professora que cuidava. Então, o cuidado é intrínseco à minha pessoa. Então, eu sempre fui a que cuidei. Então, a vocação profissional para o cuidado só tinha uma área, né? Assim, só a enfermagem me traria essa oportunidade do cuidar
com a vertente que é o cuidar do ser humano de forma integrada, né? De forma completa. E a construção porque a gente, por mais que a gente tenha vocação, tenha inspiração, às vezes a gente entra na universidade e a gente, logo de início, não tem aquela, puxa vida, aquela certeza. Eu entrei muito nova na graduação, entrei com 17 anos, então, ainda assim, apesar de tudo, eu fui construindo isso. Então, hoje eu sou enfermeira por essas 3 vertentes. Professora Elaine, então a senhora pode começar para o pessoal que está lá em casa e não sabe o que é processo de enfermagem e qual o papel dele para a gente no nosso plano assistencial, assim. Posso falar sim, mas se vocês me permitem, eu queria fundamentar um pouquinho antes de dar esse conceito pronto ali, eu queria, assim, lembrar, claro que não dá pra gente voltar na história, talvez outros convidados possam falar disso, mas o processo de enfermagem, ele desde 2009, na resolução do COFEN a 358, essa tratativa já vinha acontecendo, e trazia claramente o que era processo, quais eram as fases que compunham o processo e como ele deveria ser implementado. Entretanto, ainda naquela resolução se falava de sistematização da assistência de enfermagem e se falava de processo de enfermagem. Toda vez que o COFEN, né, assim, publica, institui uma normativa e ela deve ser seguida pelos profissionais, a gente sabe que começa aí um processo de estudo, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Então, grupos de pesquisadores e pesquisas foram implementadas para entender como que essa resolução seria, conseguiríamos colocar ela em prática. E aí se passou algum tempo, e aí mais de 10 anos, depois da publicação da resolução, em 2020, foi instituída a Rede dos Pesquisadores em Processo de Enfermagem, e talvez a partir desse momento o COFEN entendeu que ele precisaria rever, ele precisaria voltar a 358 e entender se ainda ela estaria atualizada para o momento que nós vivíamos à época. Então, em 2020, o COFEN instituiu um grupo de trabalho que deveria voltar a 358 e deveria fazer uma análise, né, do que precisava atualizar. E aí foi um processo. Durante esse período, várias publicações aconteceram, mas 3 em especial trouxeram a base para a nova resolução, que é a 736, que foi publicada em 17 de janeiro de 2024, em que realmente ela trouxe o processo de enfermagem com uma nova roupagem, com uma mudança em 2 fases do processo, mas com uma característica muito importante. Ela retira desse cenário a sistematização da assistência de enfermagem. E por que foi retirada a sistematização? Porque ao longo desses anos, os profissionais, assim, até na formação, as pessoas confundiam muito sistematização da assistência de enfermagem com processo. E alguns traziam isso como se eles fossem sinônimos. E, na realidade, eles nunca foram sinônimos, né? O processo de enfermagem sempre foi muito bem estabelecido. Ele, no mundo, é realizada a prática de enfermagem no mundo, em qualquer lugar, ela é realizada a partir de processo. Até se a gente pegar no âmbito internacional, todo o início de todas as atualizações, ela sempre vem falando de processo de enfermagem, e um processo de enfermagem como algo que deve ser feito em qualquer situação, não só por conta do diagnóstico de enfermagem, né? Então, isso já estava bem estabelecido. Mas sistematização da assistência de enfermagem, ela é brasileira. Então, foi um grupo de profissionais que começou a instituir sistematização da assistência de enfermagem. E, por algum motivo, não caminhou junto, não conseguiu se desenvolver, não conseguiu se aprimorar e foi se perdendo. Então, se você pegar a 358, ela fala que a sistematização da assistência de enfermagem é você, a partir de um método, você, a partir de pessoas, a partir de materiais, de uma estrutura física, você vai assistir. Então, se eu tiver que dar um conceito hoje, né, assim, como você me pediu, o que é processo? O processo é um método. E é um método que nos orienta para um raciocínio crítico, para um julgamento clínico, e aí, a partir desse julgamento, conseguir identificar os problemas de risco reais ou até de promoção da saúde, para dar continuidade e aí, ao final, conseguir implementar a assistência de enfermagem. Então, por si só, o conceito de processo é método. É como nós vamos realizar a nossa prática profissional. E é muito legal, Elaine, a gente ver essa evolução mesmo do processo de enfermagem na prática assistencial, né? Sim. Eu que estou na ponta, a gente consegue observar
essa evolução durante os anos. Porque quando eu estudei SAI, na época, né, da graduação, era 272 de 2002, né? Depois veio a 358 de 2009, no ano que eu estava fazendo sistematização na faculdade. E aí depois né, continuou a 2009, e aí em 2024 a gente teve essa roupagem nova que você disse. E o que eu fico muito feliz assistencialmente falando é que hoje, assim, da minha formação até agora, a gente observa que como os profissionais mudaram a mentalidade em relação ao processo de enfermagem, né? Hoje a gente tem um processo de enfermagem basicamente em todas as instituições. Porque antes, eu lembro quando eu me formei, as pessoas não entendiam o que era uma prescrição de enfermagem. A gente está tendo essa matéria agora. Pra que você vai fazer uma prescrição de enfermagem se tem a prescrição médica? Era isso que a gente ouvia lá no começo, né? Da minha formação, pelo menos. Sim. E hoje a gente vê um processo de enfermagem firme, um processo de enfermagem robusto, né? Que as pessoas entendam. E assim, você observa que ele é tão importante até para o pagamento mesmo de uma conta de um hospitalar de um paciente que está internado por um plano de saúde. Sim. Então isso é muito importante. A nossa importância enquanto enfermeiros está nisso daí, né? Nossa prática, sim. E assim, eu fico, como você mesmo disse, né? Às vezes ela toma um caminho ou ela toma uma fama que não é verdade. Sim. Mas eu fico muito chateado quando eu ouço de uma pessoa que ela não gosta de processo. Eu falo, gente, como? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Você vai ter que escolher esse e acabou. Então, hoje eu vejo que em clínicas, por exemplo, clínicas de endoscopia, na própria atenção básica, a gente utiliza muito o processo de enfermagem. E assim, o que eu fico mais feliz ainda é que antigamente a gente tinha uma mentalidade, assim, eu falo por mim mesmo, a gente pensava que o processo de enfermagem ele só ia ser executável para aquele paciente que está internado lá na UTI, na clínica médica, mas nunca no pronto-socorro. E eu tenho processo de enfermagem no APH. Sim. Entendeu? Então, hoje no SAMU, a gente faz processo de enfermagem, a gente faz coleta de dados, faz diagnóstico de enfermagem. Não sei se você já teve acesso à nossa ficha, mas a gente tem. Nós fazemos prescrição de enfermagem e a gente evolui nosso paciente. Então, isso é muito legal. Isso é uma força muito grande para a nossa profissão. Né? Quando a gente fala de processo, as pessoas... Eu já fui professora de pós-graduação para alguns enfermeiros do SAMU e era um desafio, né? Porque eles já tinham muita habilidade, muita prática e eu tinha que ir lá falar de processo de enfermagem. E a cultura era de que, né, assim, eu não posso parar eu estou atendendo uma emergência, eu não posso parar para fazer, mas a gente sempre disse assim, ó, não é o parar para escrever, o escrever ele é a posteriori, né? É o como raciocinar. Né? Então, como o enfermeiro raciocina, ele precisa desse raciocínio crítico e um julgamento clínico para tomar as decisões, que são decisões de enfermagem. Cada profissional vai, no caso, né, você citou a urgência e emergência, cada profissional vai executar a sua prática. Então, para nós, fazer processo na sala de emergência ou numa unidade de pronto atendimento, de pré-hospitalar, a gente precisa entender que é simplesmente a forma como nós pensamos para que nós sejamos esse ator, essa pessoa que vai determinar como a assistência de enfermagem vai ser realizada. Então, isso foi um paradigma, a gente né, vem trabalhando em cima disso e a gente tem tido muito sucesso. Já que a senhora, aproveitando, já que a senhora falou sobre os desafios, a senhora pode falar um pouquinho como a senhora enxerga os desafios hoje no processo de enfermagem? São muitos. Só tem desafio. Não, tem muitas coisas boas, muitos avanços, mas os desafios, eu vou citar alguns. Sempre o maior desafio é a resistência do profissional. Então, a gente tem desafios institucionais, a instituição que às vezes não apoia, às vezes a gente não consegue implementar, por exemplo, um registro eletrônico num prontuário eletrônico, né? Tem para todo mundo, tem uma parte para todo o processo de enfermagem não, então a gente tem assim, mas o maior desafio, ele está naquele profissional que ainda não entende a necessidade, a importância da execução do processo e ainda acredita que ele é uma mera burocracia que atrapalha a minha assistência, que me dá um trabalho desnecessário. Então, eu sempre falo, eu sempre uso uma linha hoje de raciocínio que a gente fala assim, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, para a gente entender processo, para a gente amar processo e entender que só por meio dele que nós vamos fazer prática, a gente precisa amar, a gente precisa conhecer. Então, e como que a gente conhece? Se aprofundando. Então, eu sempre falo aos meus alunos assim,
o processo tem 5 fases. As 4 últimas fases tem sempre um sistema de classificação que já estudou, já é uma evidência científica, já é ciência, em que eu vou adaptar para que eu coloque em prática. A única fase que, ao meu ver, é a mais importante e que determina qual profissional eu vou ser, é a fase da avaliação, que antigamente na 358 a gente chamava de coleta de dados. Muito difícil, por sinal, tá? Como acadêmica, gente, é muito difícil. Exatamente, que é onde você, como autonomia que nós deveríamos ter enquanto enfermeiro, temos que usar dessa base de conhecimentos de anatomia, fisiologia, patologia, tudo isso que a gente sabe que é a base, e o exame físico. Então, conseguir fazer uma boa avaliação com dados subjetivos e objetivos, complementando com os exames, aquilo que a gente precisa, para que a gente tenha subsídios para realmente fazer esse raciocínio crítico. Então, dentro das 5 fases, a única fase que eu diria que a gente depende muito da nossa base é a primeira fase. E, às vezes, a resistência que eu citei no início como o maior desafio também esteja aí. A sobrecarga de trabalho, às vezes, né, um número insuficiente de profissionais, de enfermeiros, esse dimensionamento também faz com que o enfermeiro não consiga, por exemplo, fazer uma entrevista. Né? Ele precisa fazer uma admissão, a gente sabe que o paciente chega, ele precisa ser admitido, ele precisa ser construído. Entretanto, ele tem tantos afazeres, porque tá mal dimensionado, que ele não consegue, então ele vai perdendo isso, então ele vai deixando de... E a gente sabe que a prática é que leva à perfeição. Então, ele vai deixando de fazer o exame físico, de avaliar os exames que podem ajudar, então ele perde. E a partir do momento que ele não tem mais essa habilidade, para ele se torna algo sem sentido, em que, né, os técnicos auxiliares e o próprio vão executar e a gente parte para um lado que não é ciência, que é o empirismo, né? Então, a gente acaba fazendo aquilo que, ao meu ver, é o mais conveniente, é o melhor, entretanto, sem uma base científica. Então, o processo ele tem que estar pautado em uma teoria de enfermagem. Até na 736 de 2024, o SOAP entrou. O SOAP, né? ele tem até uma... Não é uma resolução, é quando um grupo de trabalho faz no COFEN, desculpa. Sim. Eles executaram um estudo. Eles fizeram um estudo Sim. e fizeram um documento dizendo um parecer. que o SOAP... Um parecer, sim. Desculpa, obrigado. Uhum. Um parecer dizendo que o SOAP ele se iguala ao processo de enfermagem. Isso para atenção básica é ótimo, porque hoje a gente tem o prontuário eletrônico do cidadão, que é do ESUS, né? Sim. E lá a gente consegue ver a vida inteira do paciente. Ele pode consultar lá no Ceará, que a gente vai conseguir ter essa integração do prontuário. E isso é uma tecnologia muito boa que a gente ganhou no Sistema Único de Saúde. E por falar em tecnologia... Você acredita que o uso das tecnologias ou protocolos podem ajudar a superar essas barreiras assim, que a gente tem, que você falou dos desafios e tudo mais? E qual é o impacto dessas tecnologias que você acredita que elas têm em relação à nossa prática assistencial somada ao processo de enfermagem? Sempre a tecnologia ela veio para ficar, né? A gente sabe que ao longo dos anos ela foi num crescente, mas com a pandemia as coisas, né? Assim, a pandemia nos trouxe muitos problemas e muitas tristezas, mas também, né, foi o avanço para que a gente pudesse entender que a tecnologia está a nosso favor. Então, quando você tem, por exemplo, numa instituição, o processo, ele inserido num prontuário eletrônico, onde você tem uma facilidade, né, que você não precisa escrever, você não precisa perder, não vamos dizer perder tempo, mas de ter um tempo para fazer isso, você otimiza o seu trabalho, né, você consegue fazer com que aquilo que o paciente ele faz um exame e em 5 minutos o exame está na tela, em que você possa fazer essa avaliação para você iniciar o processo, porque eu sempre digo para os alunos, nós somos profissionais que nós temos que fazer a nossa prática de forma que a gente consiga atender o paciente, porque desde que o paciente entra sobre a nossa assistência, independente de um diagnóstico da doença, de uma questão burocrática, a assistência já começou, então a minha parte já começa. Então, se eu tenho um sistema, eu tenho uma tecnologia que me permita ganhar o tempo, isso facilita demais, né? Quando a gente tem software, hoje a gente tem tanta coisa que nos ajuda, então a tecnologia só veio para somar, ela trouxe avanços importantes e com certeza a tendência é ir melhorando
a cada momento, né? A cada passo. Elaine, agora a gente vai falar um pouquinho do passado, que o professor Edson, ele adora falar da época da faculdade dele. Então eu queria saber se a senhora tem alguma lembrança marcante dessa época, alguma história do estágio que a senhora teve, pra gente compartilhar um pouquinho. Um professor também. Entendi. Ixi, aí você me coloca em maus Também lençóis. depois se formou. Um aluno maravilhoso, Edson. Tô brincando. Mas assim, não. a gente quer saber um pouquinho se você tem alguma lembrança boa da sua faculdade, assim, de algum estágio, algum professor mesmo, algum perrengue, alguma coisa. A gente adora perrengue, essa é a parte mais Alguma legal. história da sua faculdade que foi marcante pra você enquanto Na realidade, acadêmica. é difícil trazer algo, porque a minha formação, ela foi seguindo passos em que eu fui vivendo cada etapa como ela deveria ser vivida, assim. Sempre fui uma aluna que me cobrei muito, sempre busquei. Então, eu tenho momentos, a maioria dos meus momentos na graduação são momentos excelentes, né? Assim, vocês me perguntando, eu não consigo lembrar, assim, de falar, puxa vida, essa situação me trouxe. O que me vem em mente não é na graduação, mas foi no final da graduação, no início da minha profissão, vale. Vale. Pronto. Vale. Por quê? Porque, na realidade, quando eu sempre fui uma pessoa que sempre levei a sério, muito a sério as coisas. Eu sei bem como Além do que ela deveria ter, eu sempre levei muito a sério, muito à risca do que meus professores me ensinaram. Então, nessa vertente, o professor, para mim, era a pessoa que era, assim, a minha inspiração, era meu ídolo, né? Era aquele que eu olhava, puxa vida, eu quero um dia ser como ele, né? E ter o conhecimento que ele tem. Então, tudo que meus professores me ensinaram, eu trazia isso como verdade absoluta, né? Nos meus 17, 18, eu me formei com 20 anos, né? Então, me formei muito nova. E fui diretamente para o setor mais crítico de um hospital, que foi a terapia intensiva. Então, eu fui recém-formada, porque à época, em 1998, nós formávamos, assim, colávamos grau no sábado, na segunda-feira tinha 10 ofertas de emprego. Assim, era algo, porque era escasso o número de enfermeiros. De todos os estudantes de enfermagem de hoje em dia. Éramos poucos, né, na época. E eu aceitei esse desafio de ir para terapia intensiva e assim, logo na primeira semana eu tinha tudo pronto, as minhas anotações, porque eu sempre anotei, eu nunca joguei fora caderno, assim, caderno para mim era uma relíquia do que eu anotava. E estando ali, eu falava, puxa vida, mas isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui não é assim, meu professor não me ensinou assim. E aquilo foi, né, e eu fui tentando de cara, assim, promover mudanças. E no auge, né, assim, dessa imaturidade profissional, eu fui fazendo isso. E aí um dia eu estava sentada, cansada, assim, de não ver as mudanças, e sentou do lado uma técnica de enfermagem muito querida, falou assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, claro. Ela falou assim, tudo que você está falando e trazendo é verdade, assim, isso está errado, isso precisa ser melhorado, isso precisa acontecer. Ela falou assim, mas eu queria só que você pensasse numa coisa. Para ele estar desse jeito, que você está considerando ele como ruim, foi muita gente trabalhando para ele estar ruim, ele foi muito pior um dia. Então, quando você diz assim que não está bom, você está desmerecendo o trabalho de tantas pessoas que já enxergavam isso e que de pequeno em pequeno foi construindo isso. Então, não faça isso. Né? Assim, não desvalorize todo o trabalho que nós... Se hoje não está bom, ele estava muito pior. E isso, para mim... Claro que eu saí dali arrasada, né? Assim, me culpando por ser tão imatura no sentido de querer que as coisas fossem como eu aprendi na faculdade, né? Sem olhar para o outro. E me fez refletir. Então, graças a Deus que foi logo no início. E aí, a partir disso, eu já consegui mudar. Então, eu me lembro disso. Assim, é algo que eu deixo para todos, né? Que nos ouvem. A gente tem, sim, uma linha que a gente precisa seguir com seriedade, compromisso, mas nós somos humanos, né? A gente cuida e também a gente precisa cuidar da gente, né? Então, Laine, então assim, para quem nos está ouvindo lá de casa agora, né? O que você deixaria como dica para quem está, até para acadêmico, para quem está iniciando a carreira, para aplicar mesmo um processo de enfermagem consistente? Qual é a base que você acredita que o profissional precisa se firmar para que ele possa, de fato, conhecer o processo de enfermagem e aplicar um processo de enfermagem de acordo com as necessidades reais do paciente?
Eu vou usar, assim, até... Deve estar muito batido, eu não sou uma pessoa do Instagram, das mídias sociais, mas do pouco que eu vejo, eu tenho escutado assim, ó. Primeiro você começa, depois você aperfeiçoa, não é? E aí eu gosto muito disso, porque quando nós vemos, né, a gente já com tantos anos de enfermagem instituída em tantos estados, em Campo Grande a gente tem aí nosso curso lá da UFMS, nós já estamos com mais de 30 anos, né, os outros cursos aqui na Uniderp. Quantos anos você tem de formado? 14. Nós estamos aí desde 2022, né, então a gente aí tem um longo caminho. Ainda algumas pessoas não começaram. Algumas pessoas ainda estão querendo ser convencidos de que processo de enfermagem é importante, que processo de enfermagem... Então, mesmo você não acreditando, mesmo você não entendendo, mesmo você não conhecendo, começa. Quando a gente começa e vê que a partir de um planejamento, de algo que é estruturado, que tem classificações que nos ajudam a não errar, a não fazer algo que, né, pode trazer alguns prejuízos, a gente só tem a trazer qualidade para a assistência ao paciente. Então, se eu pudesse deixar uma dica comece, depois a gente aprimora. Muito bem. E assim, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem mesmo para os nossos colegas, né, que estão trabalhando na linha de frente, muitas vezes desmotivados pelas próprias condições, como você citou lá no seu começo de carreira, né? Pelas próprias condições de trabalho ou se sentindo desvalorizado por algum motivo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem mesmo final, assim, para o nosso público, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo lá de casa. Certo. Bom, eu teria várias coisas, né, para trazer, mas eu entendo que, eu sempre falo assim, onde existe profissionais de enfermagem compromissados, a gente tem sempre a esperança de que um cuidado de qualidade resolutivo vai acontecer. Então, não percam a esperança, não percam esse momento, essa vontade de fazer diferente, porque quando a gente chega, às vezes, no nosso local de trabalho e a gente não enxerga as condições que eu gostaria, não por mim, mas pelo paciente, a gente entende que eu não conseguiria exercer minha função. A gente consegue, mesmo em situações que às vezes não são as melhores condições para o nosso trabalho, mas a gente precisa entender que quem está ali depende da nossa assistência. Então, você que está aí, né? Nós estamos aqui na academia, já é difícil, eu imagino quem está realmente aí enfrentando todos esses desafios para um sistema que precisa atender com condições, como a gente já falou, e que precisa acreditar. Então, acreditem, né? Assim, a enfermagem ainda está no caminho e a gente vai chegar lá. E a gente, com certeza, vai ser uma profissão mais valorizada, mais reconhecida, para que a gente realmente possa exercer aquilo que um dia a gente pensou e sonhou para a nossa vida. Linda, maravilhosa. Obrigada, eu que queria agradeço. Muito te agradecer por você estar aqui hoje. Você sabe que você é uma inspiração para mim enquanto enfermeiro. Vou ficar emocionado, gente. Você me criou na enfermagem, você sabe disso, né? Então, você é uma inspiração para mim em várias coisas, principalmente no que a gente acredita na enfermagem, Sim. né? Que é a nossa urgência e emergência do coração, né? Ter você aqui nessa casa é sempre uma honra. Mais uma vez, nunca vou cansar de falar isso, tá? Obrigada. Então, assim, foi riquíssima a nossa conversa. Eu, de verdade, estou muito Pena que grato. foi curta. Mas Por mim, a gente tempo. passaria horas aqui falando. O tempo é curto. Horas falando de processo de enfermagem aqui, né? Sim. Mas, assim, muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu já tinha assistido uma palestra com a senhora, então foi... eu adorei a nossa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram do nosso episódio, espero que vocês compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.